Saudações tricolores, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Vibração Tricolor. O canal tá de volta e dessa vez é pra ficar, se Deus quiser. A rotina tá pesada, vou tentar conciliar mais uma vez o canal à minha rotina. Vamos ver se agora vai, eu acho que dá certo, em nome do Senhor vai dar. E hoje já é fazendo uma análise muito importante sobre a sequência, do Fluminense para a temporada de 2025. O John Arias foi vendido ao Wolverhampton da Inglaterra, o John Kennedy volta do empréstimo ao Pachuca do México, mas todos os detalhes você vai saber daqui a pouquinho, depois da vinheta. Meu nome é Miguel Clemêncio, eu sou apresentador e agora vamos analisar a saída de John Arias e a chegada de John Kennedy. E o John Arias está indo para a Inglaterra, é o nosso atacante colombiano, ídolo do Fluminense, tá no clube desde 2021, quando chega ainda se adaptando ao futebol brasileiro, mas faz uma reta final ali de temporada boa. Em 2022 aí ele deslancha, é o John Arias que a gente conhece, jogando muita bola, líder em assistências pro Cano principalmente, mas líder de assistências do Fluminense e de alguns campeonatos. Em 23 campeão da América jogando muita bola, em 24 foi o esqueleto, a espinha dorsal do Fluminense era o John Arias, ele que foi muito importante para a gente se salvar do rebaixamento, era o craque do time ano passado e continuou sendo o craque do time esse ano, faz parte daquela campanha histórica, da nossa campanha histórica lá na Copa do Mundo de Clubes. O John Arias já estava para sair, já tentava se transferir para a Europa, que é o sonho dele e das maiorias dos jogadores aqui latino-americanos, brasileiros, colombianos, da Latinoamérica, da América do Norte para baixo. O sonho de todo mundo é jogar na Europa. Eu diria que é um sonho dos jogadores em geral, Até mesmo os europeus querem atuar no futebol deles. E a proposta que foi, a contraproposta que chegou do Wolverhampton da Inglaterra foi de 22 milhões de euros. Só que temos algumas cláusulas, porque o Fluminense detém apenas 50% do Arias. Os outros 50% pertencem ainda ao Colômbia, o Patriotas da Colômbia. E agora trazendo aqui bem detalhado que o Vitor Lessa, do Jornada KTO 1902 trouxe. O Fluminense fica com 16 milhões de euros desses 22. O clube terá direito a 11 milhões fixos, cerca de 70 milhões de reais na cotação atual e mais de 5 milhões em forma de bônus, que dá 32 milhões de euros, quer dizer, 32 milhões de reais também nessa cotação atual. Enquanto o Patriotas lá da Colômbia fica com 6 milhões de euros fixos. Isso quer dizer que o Fluminense vai receber 11 milhões de reais, 11 milhões de reais não, estou errando, 11 milhões de euros certos. E provavelmente esse valor vai ser à vista, porque na cláusula de negociação que o Fluminense fez com o Arias na renovação, batia que o valor que o Arias fosse vendido ali até 15 milhões, que era o que o Fluminense pedia, teria que ser à vista. Pode ser que seja parcelado, vamos ter mais detalhes aí da negociação, só que vamos ter 11 milhões de euros, isso é certo. E os outros 5 milhões vão ser bônus. Aí vão ter aqueles bônus fáceis, que é o Arias jogar 5 partidas na Premier League, jogar 6 jogos da Copa da Inglaterra, jogar um jogo de, Europa League, Conference League, não sei o que o Wolverhampton joga, enfim. Mas vão ter aqueles difíceis, aquelas cláusulas difíceis, que é o Arias marcar gol em todos os times líderes da tabela da Premier League, ganhar a Europa League pelo Wolverhampton. Então tem aqueles mais difíceis, lógico, eu tô chutando aqui, lógico, que a gente não sabe, quais são as cláusulas certinhas, só o Fluminense, o Arias, o empresário do Arias e o Wolverhampton sabem. Então é aquele valor meio duvidoso, podemos contar aí com a metade desse valor, que é 2 milhões e meio de euros, que daria 16 milhões de reais. Então o Fluminense faturaria, certo, 86 milhões de reais. Ah, Miguel, é muito pouco para um jogador do nível do Arias. Realmente, é pouco. O Arias é o melhor jogador não europeu do mundo em atividade, gente. O Arias é muito craque, o Arias é muito bom. Mas é um desejo do jogador sair. Ele não vai valer um valor exacerbado, gigantesco, que nem uma jovem promessa, porque o Arias já tem aproximadamente 28 anos ali, eu não lembro se é 27, 28.
Então um cara que já tá chegando ali na casa dos 30, que os europeus já não olham mais com aquele vislumbre todo. Então era muito difícil de chegar numa proposta alta pelo Arias. O Arias é ídolo, fez de tudo, foi muito profissional pelo Fluminense, mas chegou uma hora que o Fluminense teve que vender e o Arias quis sair. Agora, antes da gente falar de John Kennedy, eu peço para você deixar o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Flusão, compartilhe o vídeo aí para aquela pessoa que você sabe que quer ficar bem informada sobre o Fluminense, que ama o tricolor de paixão. Fala aí, fala, ó, canal Vibração Tricolor, muito bom, informação, análise, história, tudo que você quer saber de Fluminense tem aqui no canal. Se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Flusão e dá o like aí no vídeo, porque o canal tá voltando agora depois de um tempo parado. E se você der o like, o vídeo vai chegar em mais pessoas vão chegar aqui no canal, o que me ajuda demais. E também essas pessoas vão ficar muito bem informadas sobre o Fluminense aqui no nosso canal Vibração Tricolor. No retorno de John Kennedy, o Fluminense acertou uma rescisão do empréstimo do atacante tricolor que estava emprestado, né, ao Pachuca do México desde o início do ano. John Kennedy, que chegou no Fluminense bem novo, é moleque de Xerém, subiu, né, tá no Fluminense a vida toda, né, tirando esse período agora no Pachuca e o período que ele teve na Ferroviária, mas recapitulando um pouco, é um menino que jogou muito bem na base, sempre foi muito bom de bola, isso não tem como negar. Sobe pro Fluminense ali, né, sobe pros profissionais em 2020 para 21, né, naquela temporada de 2020 que pegou o início de 2021, ele sobe bem, fazendo gol, jogando muito ali, principalmente numa partida contra o Curitiba e contra o Ceará. Em 2021 ele se consolida ali no elenco principal, fazendo gol em Fla-Flu, mas no final do ano ali ele teve um problema que o carro dele foi encontrado portando drogas, né? O carro não, né? Tinha alguém no carro dele, que não era o John Kennedy, provavelmente era um amigo, portando drogas dentro do carro. Deu um trabalho, deu um problema pro John Kennedy, repercutiu muito essa notícia. Em 22 teve alguns problemas de indisciplina. Em 23, depois de muitos problemas, o Fluminense emprestou ele para Ferroviária para ver se a cabeça dele dava uma recapitulada, se ele dava uma desvaída da cabeça, se ele se ligava para a vida. E em 23 mesmo ele volta, teve proposta para o John Kennedy sair, mas o torcedor e o Diniz quiseram que ele continuasse. Ele continua em 23, começa meio ali cambaleando, mas do meio do ano para final de temporada ele joga demais. Ali no partida contra o Palmeiras, na Libertadores nem se fala, né? Fez os gols no mata-mata, gols importantíssimos na história do tricolor, mas tinha aqueles bastidores que ele saía pra festa, que ele saía pra balada, em dia de jogo, dia após a jogo. Então é aquela parada, tá jogando bem? A gente aceita, tá jogando mal? Vai ser cobrado. Em 2024 foi isso que aconteceu. Após ele ser campeão da América, como alguns jogadores, ele achou que a vida estava resolvida, que a torcida só tinha que bajular e não criticar. Ele vai muito para festas, vai muito para baladas, faz uma suruba no quarto com Cauã Elias e Arthur e mais um moleque da base que agora eu não lembro, no quarto de concentração pré-clássico contra o Vasco, onde o Fluminense vinha de retrospectos horríveis. O Fluminense vinha muito mal em retrospectos, em clássicos ainda vem um pouco, mas está recuperando agora com o Renato Gaúcho. O Fluminense vinha mal em clássicos, o John Kennedy faz uma festa na concentração com mais 3 jogadores do elenco e foi afastado um dia depois de ser chamado de volta para fazer parte do elenco. Ele chega atrasado no treino e vaza um vídeo dele na balada no dia anterior. Ele foi afastado de novo. Vazou mais um vídeo dele na balada. Passou um tempo sem jogar. Mano Menezes deu uma oportunidade, deu chance. Ele volta e fala que a torcida deveria ter um carinho maior por ele, que a torcida não trata ele como o ídolo que ele é. Sendo que a torcida do Fluminense sempre acolheu, sendo que a torcida do Fluminense sempre apoiou, porque se fosse qualquer outro jogador, até mesmo eu acho que o Fred, o Cano, o Arias, se fizesse as coisas que o John Kennedy fez, ninguém ia passar a mão na cabeça não. O Martinelli, que é um jogador muito profissional, é um dos maiores jogadores revelados na base do Fluminense da história, e eu não estou exagerando falando isso,
ele é cobrado sendo um atleta exemplar. O John Kennedy, tudo bem, cracaço de bola, mas tem vários percalços e a torcida continua amando ele aí aos montes, sempre amou. E ele falar isso da torcida, foi afastado mais uma vez, não jogou mais na temporada e foi emprestado ao Pachuca do México com uma cláusula de venda, né? Uma cláusula de venda, vamos dizer assim, opção de compra. Agora ele retorna, fez uma temporada até que mediana lá no México. O treinador não estava aproveitando mais ele, o Fluminense viu uma oportunidade, né? Porque o Fluminense está precisando de opções, ainda mais agora com a saída do Arias, mesmo que o John Kennedy não jogue na posição do Arias. Vê a oportunidade de trazer o John Kennedy de volta e ele volta. Recapitulação do John Kennedy, né, no Fluminense na linha cronológica. Agora a gente vai esperar o quê? O John Kennedy de 23 ali, que jogou 6 meses muito bem. Vamos esperar o John Kennedy de 21 com aquela ânsia, com aquela garra? Ou vamos esperar o John Kennedy de 24, o John Kennedy de 22, que era um jogador descompromissado, que não cuidava da carreira, um jogador que deu trabalho e não ajudou em nada no elenco, criou um ambiente conturbado. Eu espero um John Kennedy diferente, um John Kennedy maduro, um John Kennedy que a gente ainda não viu. Um John Kennedy que não vai desempenhar tão bem em todos os jogos como foi em 23. Mas eu vejo um John Kennedy mais maduro, que não vai dar trabalho pro Renato, que não vai conturbar o elenco. Pode até sair, mas que vai se dedicar, vai cuidar do próprio corpo, vai cuidar da carreira. Porque agora não tem Diniz. Ele viu isso com o Mano Menezes. Ele fez o gol do título, vai pro banco, tá jogando nada. O Mano Menezes fez isso com ele. Não passou a mão na cabeça que nem o Diniz fazia. Lá no México, a mesma coisa. Na Ferroviária lá, teve que ralar muito. Então depois de todos esses processos, eu acho que o John Kennedy se ligou e volta muito mais maduro pro Fluminense. Se Deus quiser, vai desempenhar e vai se consolidar um ídolo da torcida e do clube. Por mais que alguns já considerem, eu não considero. Minha opinião, o John Kennedy não é meu ídolo, é um herói tricolor, mas não é ídolo. Na minha opinião, é minha. Você tem a sua, o Mário tem a dele, o Gabriel Amaral, o Fio, o Lessa, o Darcy, o Gracionílio, o Pedro, a Giovana, a Letícia, todos os tricolores têm suas opiniões. Eu tenho a minha, não considero ele ídolo ainda, porque por mais que ele tenha feito um 2023 excelente, o resto foi muito conturbado e deu muito mais trabalho do que ajudou o tricolor, e eu me preocupei com isso daqui. Eu não torço pra jogador, por mais que eu goste do Fred, do Cano que tem aqui, ó. Eu sou tricolor, tá ajudando, vou apoiar, tá passando dificuldade, mas tá se esforçando, eu vou ajudar. Dá pra ver que o cara tá se esforçando, dando a vida pelo Fluminense, eu vou apoiar e muito. Mas a partir do momento que o cara sacaneia essa instituição aqui, eu não quero papo não. Então, por ele ter sacaneado muito o time que deu tudo pra ele, ele não é meu ídolo, mas tem tudo pra ser. Espero que o John Kennedy volte muito bem. E agora vamos para as considerações finais. Então é isso, galera. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado por ter ficado até aqui ao final do vídeo. Peço para você deixar o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Flusão. Compartilhe o vídeo para aquela pessoa que quer ficar muito bem informada sobre o Fluminense. E é isso, galera. Muito obrigado. Agora o canal vai voltar de vez. Ativa o sininho aí para ficar ligado em tudo novo do canal e tudo que vai acontecendo aí do Fluminense, porque a gente vai trazer. Então é isso, galera. Muito obrigado, valeu, falou e faz o L aí!